Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também e vamos pro vídeo. Tá se sentindo em casa lá no Maranhão. Reggae agarradinho é uma invenção dos maranhenses. Música que é jamaicana, claro, mas ela também é maranhense. Mais do que uma música estrangeira, ele é um elemento cultural do Maranhão. Conhecida como Jamaica Brasileira ou Capital Brasileira do Reggae, São Luís é também... Casa do Flamengo é aqui. Na bandeira do Flamengo, lá está Bob Marley, a maior referência do reggae mundial. Futebol, reggae e Flamengo têm em comum a popularidade. Somos todos populares. Popularidade que vai estar à prova mais uma vez hoje. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. É inexplicável o que o nordestino sente pelo Flamengo. O estádio do Castelão vai estar cheio. Mais de 32 mil ingressos vendidos dos quase 40 mil postos à venda. Das 20 vezes em que o Flamengo jogou aqui em São Luís do Maranhão, 2 foram esse ano. A terceira é hoje à noite. E todos esses jogos nesta temporada aconteceram aqui no estádio do Castelão. É o palco que mais recebeu o Flamengo em 2025, com exceção do Maracanã. Ou seja, dá para dizer que o torcedor maranhense anda mal acostumado, né? A gente está bem acostumado com o Flamengo na nossa cidade, não, galera? Uhul! Aqui no meu estado, aqui na minha cidade, assistir o Flamengo 3 vezes em menos de 6 meses, para mim é uma honra muito grande. As outras 2 vezes, em 2025, eram os garotos do time sub-20, representando a equipe principal no início do Campeonato Carioca. Nem o técnico Felipe Luiz esteve presente. Hoje, a maioria dos jogadores do elenco profissional vai estar à disposição do treinador. Os desfalques são Rossi, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro, que foram poupados e nem viajaram. Os outros jogadores chegaram à capital maranhense na madrugada de hoje. O time titular deve ir a campo com Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Alan, Plata, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Se a gente encheu a casa para assistir o Sub-20... Como não vai encher para ver de perto o time comandado por Felipe Luiz? Vou te contar uma coisa, o time reserva do Flamengo é esse aí. O reserva. Não, do meio para frente, acho que os 2 jogadores de meio mais de contenção são jogadores, o Alan ainda não pegou ali, né? Não sei se vai pegar. Mas enfim, e o Everton Araújo é um jogador que está entrando na equipe, entrando no elenco agora, um jogador mais jovem. Mas aí do meio para frente, e mesmo a linha defensiva é de altíssimo nível, você trocando alguns jogadores. Você está falando da dupla de zaga com Léo Ortiz e Danilo. Jesus amado. Danilo está iniciando como zagueiro. Se você fizer uma avaliação da carreira dele, é um início, né? Mesmo que ele já na reta final da Juventus, ele estava já como zagueiro. Defensor. Isso. Não obrigatoriamente zagueiro às parado vezes, ali. Às vezes era uma linha de 3, ele como zagueiro pela direita. Às vezes era uma linha de 4, ele como zagueiro na posição de lateral direito. Enfim, mas é um zagueiro. Olha só quem não vai, né? Rossi, Alexandre não vinha participando. O Rossi, ok, também é um descanso que não vai fazer... Não imagino, rodagem para o Matheus Cunha. Imagino que vai fazer tanto impacto, mas De La Cruz e Arrascaeta sim. E Pedro, né? Pedro, porque o Pedro já é titular. Pedro entrou como titular na última partida e agora, a partir de agora, ele vai ser titular. Só uma questão de gestão da volta dele de lesão. Então, são 3 jogadores realmente titulares, e mais o goleiro e o lateral esquerdo são titulares também, mas que vão causar menos impacto no desenvolvimento de um jogo contra um adversário que é modesto e que optou por ganhar dinheiro apenas com essa partida, certo? Porque você, e devia ser proibido, não pode tirar do seu torcedor o direito de assistir o seu time contra um dos maiores times do Brasil. Ora, na oportunidade que você vai receber um dos maiores times do Brasil e vai fazer, olha, você torcedor que vem aqui acompanhar o nosso time contra times menores, agora você vai poder ver o seu time enfrentando um gigante. Ou você, torcedor aqui da região, que gosta desse time gigante, vai ter oportunidade de assistir. Não, o jogo vai para São Luís do Maranhão com torcedores praticamente exclusivos do Flamengo. É uma inversão de mando de campo e é um desrespeito
a todas as outras equipes também da competição. Não só o próprio torcedor do Botafogo, mas as equipes que participam da competição. Então, isso devia ser proibido. Mas como vale dinheiro, como gera dinheiro, a CBF não vai se meter nisso, porque a CBF não é uma entidade administrativa, é uma entidade política e financeira. Então, tá aí, o Flamengo vai poder jogar para a sua torcida. Aonde que é o jogo? São Luís do Maranhão! Né? É impossível falar São Luís do Maranhão. Aí vai sair o gol, É narração histórica do Galvão. Histórica Bueno, demais. Né? Mas, enfim. E aí eu acho que esse jogo vai acabar... Tende a desequilibrar? Vai. Na verdade, assim, o Renato está até certo quando ele fala, depois do jogo do Fluminense, que o nível é médio, que não existe grande distância em relação aos times da Ele Série corroborou A. as palavras do Mano Menezes na chegada ao Grêmio. E os dois estão certos nessa avaliação. Existe um problema. E aí o Botafogo ontem foi lá e dá uma... Mas só o Botafogo também, né? Óbvio que também não dava para cobrar isso de Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que tinham enfrentamentos diferentes. Sim. O Corinthians, um time da Série B, no alto nível da Série B, e o Palmeiras, um time da própria Série A. Então não existia realmente grande diferença. Mas o Botafogo vai lá e dá uma bagunçada nessa teoria. A teoria basicamente está certa. O erro são os valores. Ora, se o nível está tão próximo, por que um ganha 100 vezes mais do que o outro? Um jogador do Fluminense ganha 100 vezes mais do que um jogador da Aparecidense. Um jogador do Fluminense paga todo a folha salarial da Aparecidense. E outros, Grêmio com o CSA, né? Esse que está o problema. Vamos concordar que está tudo nivelado no nível médio, mas os salários não estão nivelados no nível médio. Os clubes grandes estão gastando um dinheiro que talvez não seja adequado para os jogadores que têm. Tirando o Flamengo. Esse aí está pagando muito, mas está pagando bem. Eu tiraria o Palmeiras também. Mas, assim, o Flamengo certamente. E a gente vai ver hoje, né, o que o Botafogo da Paraíba vai apresentar de possibilidades contra esse Flamengo aí, que, olha, garanto para vocês, chance tem, óbvio que tem. É um jogo, são 90 minutos ali. Lá. Mas que é difícil, é difícil. O Flamengo empatou com o Vasco, não estou nem comparando, obviamente, mas é só para dar um exemplo que o Flamengo empatou com o Vasco, tem uma diferença técnica entre o Flamengo e o Vasco, e entre o Central Córdoba e o Flamengo também, o Flamengo perdeu. Existe possibilidade de enfrentar o Flamengo? Existe. Mas vai ter que conseguir uma estratégia, uma dedicação muito grande, principalmente quando o nível difere dessa maneira, que é Flamengo e Botafogo da Paraíba. Da Paraíba. Aquele com a estrela vermelha dentro. Mas o jogo é uma estrela solitária também, mas é vermelha. Vermelha.